Oi, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho sobre essa mágica que aconteceu na minha vida quando eu estava convivendo com uma pessoa com transtorno bipolar, com surtos, sem parar. E o que aconteceu? Eu estava numa situação que ele estava fazendo tudo errado, tudo errado. E eu tinha conhecido ele fazia 2 meses. E ele é uma pessoa muito bacana. E aí, nesses 2 meses, e a gente não namorava, não, enfim, ele teve o primeiro surto. Como ele não tinha ninguém aqui, eu também não sou, eu moro no Rio, né, mas não sou do Rio, ele também não é daqui, então não tinha ninguém, ele não tinha pra onde ir, e ele tava numa situação pessoal bem ruim. Aí eu falei que ele podia ficar 15 dias, um mês na minha casa, para ele ter esse tempo da baixa da medicação, porque ele estava muito dopado, para ele ver o que ele fazia. E o que aconteceu? E foi isso. Foi exatamente isso. Do primeiro dia, ele entrou nessa. Eu não sei, foi uma loucura muito grande, porque ele começou a. Ele mudou, ele fazia tudo, ele fazia umas coisas muito nada a ver, muito sem noção. Era muita falta de respeito. Ele agia como se ele fosse assim meu filho, como se ele pudesse fazer o que ele bem entendesse dentro da minha casa, comigo, em relação a mim, dentro da minha casa, enfim, e como se eu tivesse obrigação de estar ali aceitando tudo aquilo, mesmo que reclamando tal, porque assim, se um filho tá fazendo muita coisa errada, uma mãe, até ela chegar num limite assim né, de expulsar ou de cortar a relação, é porque o filho tem que estar fazendo muita coisa errada, né? Uma mãe, ela vai tentar até o último. E a situação foi essa, era como se fosse isso, ou como se eu, pelo fato de, naquele momento, de repente, ele achou que eu era tipo a mulher dele. E não é racionalmente, não é que ele achava isso racionalmente. Ele agia como se ele tivesse direito de fazer tudo que ele estava fazendo e eu tivesse que estar ali. E o que era esse tudo que ele estava fazendo? Ele não tem vício, ele é esportista e tal, como eu já falei, mas ele estava fumando maconha e ele, depois dessa primeira internação, depois do primeiro surto que ele teve, ele não podia mais fumar, porque se antes ele fumava e não tinha problema nenhum, depois desse primeiro surto psicótico que ele teve, a maconha fazia, junto com outros elementos, que eu também já andei comentando por aí, mas, claro, a maconha é psicoativa, então ela favorecia o surto psicótico. Então, se ele estava, como ele, depois do primeiro surto, ele entrou num ambiente interno muito favorável ao surto, como ele estava nesse ambiente interno, a maconha, ela facilitava o surto psicótico. E, e ele tinha um outro ambiente externo, que não era a minha casa, mas que era um outro lugar que também, que na verdade foi o lugar que fez ele, assim, isso, claro, né, não posso afirmar, mas assim, sim, do meu coração, eu diria que se ele não tivesse estado nesse lugar durante um tempo da vida dele, que foram 5 anos, ele não teria desenvolvido esse transtorno mental, porque foi as coisas que ele recebeu e a inabilidade dele de lidar com isso que fez ele emburacar cada vez mais dentro de coisas negativas que ele já carregava dentro dele, né? Que é o que eu falo, não é uma coisa só, não é esses 5 anos, esse lugar que fez. Ele já tinha coisas internas, inclusive que fizeram ele conectar com esse lugar que ele estava enfim, coisas que não eram exatamente ruins dele, mas eram sentimentos muito negativos, de ódio,
de desconfiança, de falta de confiança nas pessoas, de falta de confiança no mundo, um ódio muito grande dentro dele, uma vontade de vingança. Não, isso tudo não é racional. Isso tudo ele começou a perceber depois de tudo que eu fiz e hoje ele vê isso. Hoje ele vê. Por quê? Porque ele teve situações na infância muito horríveis que geraram esses sentimentos negativos dentro dele quando ele era criança, né? E aí estava lá dentro, a gente vai vivendo, deixa as coisinhas que estão ruins lá esquecidas, mas essas coisinhas ruins estão vibrando. Então, essas coisas ruins vibrando dentro dele desde criança, por exemplo, a partir dos 5 anos de idade, então depois aí de uns 15 anos para ele ele começou a atrair mais situação que trazia mais disso para ele, mais sentimento de ódio, mais sentimento de não confiar. Então ele atraiu e essa realidade, esses 5 anos nesse lugar, isso é real, isso aconteceu, isso não é coisa da cabeça dele. Mas claro que ele tinha já os sentimentos que essa situação desses 5 anos geraram nele, ele já tinha esses sentimentos dentro dele. Mas aí o que acontece? Daí aconteceu isso, ele saiu do hospital psiquiátrico, foi lá pra casa e ele começou, e aí ele fumou e ficou louco de novo e eu não consegui internar, não internaram ele. E aí que foi 1 ano, porque daí ele não saiu mais disso. E o que aconteceu? Ele não entendia que ele não podia mais fumar, ele achava que ele não tinha nada. Ele não queria tomar o remédio, ele não tomou a medicação nunca, durante 1 ano. Depois também um pouco, né? Que eu já contei também o que eu fiz para ele começar a tomar o remédio. Mas eu vou repetindo essas coisas. E falando mais, porque é tanta coisa para falar que eu faço um vídeo e daí depois eu falo, meu Deus, não falei isso, não falei aquilo, não falei aquele outro. Então, e paralelo a isso, ele fazia, além dele, ele entrou numas que ele não tinha dinheiro, mas ele tinha dinheiro. Ele tinha um salário fixo, e isso ainda foi no final do ano, ele tinha um valor a mais por ser verão, quer dizer, ele teve o 13º e depois verão ele tinha um adicional de verão. Só que ele entrou numa paranoia que ele não ia ter dinheiro. E ele começou a sofrer com aquilo. Aquilo começou a ser um estresse para ele, no meio da loucura toda. E aí, que estava com uma empresa que já estava no sufoco, já estava ali sem lucro, eu estava sem lucro e já economizando para mim. Eu conseguia pagar minhas contas, comprar minha comida, fazer todas as minhas coisas, mas não sobrando. Quando ele entrou na minha vida, eu comecei a comprar comida para ele também, é um homem, né? E comecei a comprar medicamento. Paralelo a isso, teve a questão dos primeiros dias, os 3 primeiros dias que ele me deixou trancada, que eu não fui trabalhar e que nesses 3 primeiros dias eu tinha várias contas para pagar e eu pagava eu tinha um aplicativo do banco só no computador da loja. Então assim, eu não paguei, eu não fiz o que eu precisava ter feito, eu não fiz as transferências necessárias, eu não depositei dinheiro. Desses 3 primeiros dias que eu fiquei presa, os 3 primeiros dias que ele ficou, que foram os 3 dias que ele ficou mais louco, até teve outros surtos que ele ficou tão louco assim também, mas eu já sabia administrar melhor. Aí eu entrei no vermelho e daí, por causa dos juros do vermelho e esses 3 dias, a partir desses 3 dias eu já entrei num desequilíbrio emocional muito grande, na verdade eu entrei em estado de pânico. E depois eu fui me acostumando com a situação, né? Porque a gente se acostuma com a situação. Mas nesses 3 primeiros meses, que foram os primeiros, e isso foi em 2017. Foi em 2017. Foi em setembro de 2017. Foi setembro, outubro e novembro de 2017. Os 3 primeiros meses mais horríveis, assim. Aí eu quebrei, eu tinha uma funcionária, demiti minha funcionária, ou seja, o que era pra mim horrível, o que já estava muito pesado com alguém que tá trabalhando na loja pra mim, aí
piorou porque eu demiti, então eu fiquei sozinha com a loja, quebrada. Foi maior função, me lembro que eu fiquei sem... A conta estava tão negativo que eles começaram a não transferir mais o dinheiro da maquininha, do cartão, para minha conta. Eles criaram uma conta invisível, o banco criou. Porque o banco já entendeu que do jeito que eu estava, não ia conseguir recuperar. E aí eu parei, simplesmente eu não podia mais vender na maquininha, porque o dinheiro da maquininha não estava vindo para mim. E isso tudo, e aí aconteceu, ele foi preso, tinha uma pessoa, né, que é uma pessoa muito doente, de fato, uma psicopata, que armou uma situação para ele preso, e lá fui eu para a delegacia do Rio, perto do... Como é? Jacaré? Perto do Jacaré, lá, da delegacia da cidade, uma coisa assim, né? Longe, longe. Nossa, bom, muita função. E ele louco. É tão difícil de eu explicar as coisas que aconteciam. Mas, enfim, resumindo, o que eu quero dizer é que eu falei que ele podia ficar na minha casa uns 15 dias, um mês, para se organizar e ver o que ele ia fazer da vida dele. E disso, eu entrei num processo de eu ter que abrir mão de toda a minha vida para cuidar dele, enquanto ele não estava cuidando de uma pessoa doente que estava ali frágil, não. Ele estava num processo gigante de autossabotagem, então 100% das atitudes dele era contra ele e contra quem estava em volta. Então, assim, eu estava cuidando dele e ele só me dando trabalho. Ele tinha que fazer duas coisas, que era não fumar e tomar medicação. Ele não fazia isso, e isso manteve ele no surto durante um ano. E ele me colocou, nessa situação doente que ele viveu, ele me colocou nessa situação. Ele não tinha habilidade nenhuma para lidar com as questões da vida difíceis, né? E ele fez tudo da pior maneira. Então, o que que acontece desde o início? Eu entendia, eu conseguia, mesmo ele estando fazendo tudo errado, e se eu contasse para qualquer pessoa, as pessoas iam dizer que ele é um escroto, um filho da puta, um machista. Eu não via isso. Eu sempre conseguia enxergar a essência dele, quem ele é de verdade. Porque ele teve sim, ele tem coisas, ele teve comportamentos muito machistas, muito filhas da puta, muito de uma pessoa mimadíssima. E claro que ele tem essas coisas dentro dele, mas não é por querer. E essa é a diferença. Hoje eu vejo muito isso. Quanto as pessoas, e aí, inclusive a gente, de uma outra maneira que eu vou falar, que eu vou chegar nesse assunto aí do título, como a gente faz as coisas não é racional, a gente erra. A maioria dos nossos erros, eles não são racionais, eles não são propositais. Tem sim pessoas que são filhas da puta, né? Que querem prejudicar. Isso é uma categoria de pessoas. Mas eu tô falando, por exemplo, tudo que ele fazia, ele não fazia com a intenção. Ele simplesmente, para ele aquilo, não sei, na verdade é muito difícil de explicar, mas na cabeça dele, pela maneira como ele foi educado, pela cultura dele, que é uma cultura machista, pelo que ele presenciou, pelo fato, eu acho que de ele estar na minha casa e eu sou mulher, e eu ser mulher ele é o homem, eu tinha algum tipo de obrigação com ele, de cuidar. Então eu passei a ter que fazer comida, eu com a loja sozinha, quebrada, um monte de gente me cobrando, com um cara louco dentro da minha casa. Eu passei a ter que fazer comida para ele. Ele voltou a trabalhar logo em seguida, mesmo louco. E isso é uma coisa que também lá no trabalho dele eles não entendem, mas o trabalho tirava ele disso. E quando ele ia para esse lugar, ele voltava, esse outro lugar que ele adoeceu. Então, assim, o trabalho nesse primeiro ano me ajudou, porque quando ele ia trabalhar, ele voltava bem. Mas o que aconteceu? Eu tinha que fazer lanche para ele levar para o trabalho, eu tinha que fazer café da manhã, eu tinha que fazer lanche para ele levar para o trabalho nos dias que ele não trabalhava todos os dias, né? Era por escala. E aí eu tinha que fazer comida, eu tinha que lavar as roupas dele, porque ele nunca tinha feito isso, nunca teve autonomia sobre a própria vida, o que acontece com muitos homens, né? Essa coisa de dizer que o homem sai da casa da mãe, casa com a mulher e logicamente na cabeça dele a mulher vai ocupar esse papel da mãe.
de lavar roupa, de fazer comida, de ser responsável como se fosse um filho, né? Os homens, muitos homens casam ou vão morar junto e não é por mal. Eles simplesmente não foram ensinados que eles precisam fazer isso. Que cuidar da própria vida, que saber o que eu preciso fazer para me manter viva, que é o meu alimento, a comida. Como que eu vou administrar isso na minha vida? E como que eu vou lavar minhas roupas? Como que eu vou lavar o lençol da cama que eu durmo? Quer dizer, e isso, claro, é muito responsabilidade das mães. Mas é aquela coisa, né? As mães também foram educadas para servir, né? Tiveram uma cultura machista, então vão reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Claro que hoje a mãe dele enxerga todos os erros, né, dela. Mas então eu assumi esse papel que eu não queria, mas como ele estava naquela situação, eu tentava minimizar, eu nunca achei certo isso, mas eu tentava minimizar a situação, as coisas ruins. Ele já tinha, porque como eu enxergava quem ele era, a essência dele, e como eu sabia também as coisas que ele foi submetido desde criança, porque daí a mãe dele me contou. Não, a mãe dele me contou as coisas desses 5 anos. O que eu fiquei sabendo das coisas que tinham acontecido com ele quando criança, no surto, né? Quando ele tava louco, que ele falava sem parar tudo. Ele falava sem parar. Coisas que, inclusive, nem a mãe dele, nem ninguém sabia. Tudo que aconteceu quando ele era criança, que é o que vocês estão imaginando, ninguém sabia, ninguém nunca soube. E foi a partir dos 5 anos de idade. Então, como eu fiquei sabendo de tudo isso, por mais que ele fizesse mal, quando eu olhava para ele, mesmo quando ele estava louco, que ele estava com aquele olhar demoníaco, lá dentro do olhar dele, eu conseguia enxergar ele. E eu enxergava uma pessoa encolhida, sabe? Encolhidinha assim, como se ele tivesse preso em um lugar muito ruim, sem controle nenhum de tudo aquilo que estava acontecendo, sem conseguir sair daquele lugar. E aquilo e por mais que eu tivesse sendo massacrada de todas as formas, porque a energia é horrível, cara, tá com uma pessoa louca, imagina a pessoa que surta e volta sozinha. Agora imagina essa pessoa surtar e não voltar durante 1 ano e tu ficar convivendo nessa instabilidade emocional, né, de mais ou menos, de razoável, de muito ruim. E porque aí quando ele tava mais ou menos, que não é o ideal, pra mim já tava ótimo, né? O cara não tava loucão. Mas eu nunca sabia quando ele ia estar louco ou não. Mas ainda assim o sentimento de pena que eu sentia era muito maior. Muito maior. E também não é bom a gente sentir pena das pessoas. Não é um sentimento bom. Mas eu me acabava. E era muito desesperador. Eu me lembro, eu chorava muito nesse início, eu estava completamente perdida. Aí eu entrei num furacão, era uma situação desgovernada. Essa outra pessoa, ela começou a me perseguir. E do nada, assim, de um dia para o outro, eu entrei nesse furacão de inferno, desgovernado. Eu não conseguia parar, as coisas só pioravam, pioravam, pioravam e pioravam de um jeito, era coisa de novela, como eu já falei, e ao mesmo tempo que eu chorava de desespero por mim, por cansaço já, porque daí eu não, desse primeiro dia que ele foi para minha casa, eu nunca mais tive uma noite inteira de sono, nunca mais, desde até eu começar a fazer as coisas, né? O que eu fiz quando começou a melhorar. Além de eu ter entrado nesse papel de fazer tudo pra ele, como ele tava louco, ia acontecer uma coisa bem horrível, assim, que o sexo era horrível pra mim. Mudou, né? Não era nada mais o que era e era como se eu me sentia meio violentada. E hoje eu entendo por quê. Porque ele tava com um obsessor espiritual, paralelo a isso. Só que assim, como ele tinha um sentimento, depois eu fui descobrindo isso, como ele já estava mal. E ele se sentia muito rejeitado, assim, se não rolasse. Então, eu passei por cima também de todos os meus sentimentos de não querer. E
rolava sexo. E tudo isso eu tô contando porque vocês vão entender o quanto a gente tem a participação nisso tudo que acontece. Mesmo, como eu já falei, que é uma participação passiva. Então, assim, pra mim, foi um... E olha que eu sou uma pessoa super esclarecida, eu sou uma pessoa... Eu sempre converso, né? Enfim. E é isso que eu fazia. Eu conversava, eu tentava mostrar para ele o quanto ele não tinha direito de fazer aquilo comigo. O quanto eu estava me forçando em relação a tudo, né? A tentar minimizar as coisas e o quanto e que já isso era demais já, que não era certo. E o quanto ele fazendo tudo isso de errado, porque aí às vezes ele estava louco, ele virava a chavinha. E essa pessoa que é psicopata, ela tinha um poder de manipulação mental nele. Eu acho que por isso que ele ficou 5 anos nessa situação. Que é uma pessoa que tem crimes com ele, que poderia estar presa. E ele voltava e ele vinha assim totalmente... Gente, ele às vezes virava, ele achava que eu estava fazendo toda uma armação. Ele começou a viver uma grande paranoia também, né? Uma grande paranoia. Só que ele não sabia mais quem estava certo, quem estava falando a verdade, quem não. E às vezes, nessa dúvida, ele achava que eu estava falando, estava por algum motivo, eu não sei o que passa na cabeça, mas ele achava que era eu, né? E eu também tentava falar isso para ele. Eu falava assim, cara, eu não fiz nada, eu entrei de graça nisso só para te ajudar e, claro, e não quero ficar nisso. E outra coisa também, que é a coisa da rejeição, assim, claro, hoje eu vejo que ele tem um sentimento de rejeição, de abandono muito grande. Então, o que acontece? Ele transformou minha vida no inferno. Cada vez que a gente conversava, eu dizia pra ele assim, ó, eu não quero isso. Isso já depois de 6 meses, né, 8, nesse primeiro ano, que foi todo de piora, que eu sempre conversava e tentava mostrar pra ele as coisas. Eu falava pra ele assim, ó, beleza. Porque daí ele começou a dizer, antes do primeiro surto acontecer, antes dele ir pra minha casa, a gente conversava um monte. A partir do momento que ele foi pra minha casa, tudo que eu comecei, exatamente tudo que eu falava, mesmo que fosse uma coisa minha, ele começou a entender ou que eu queria controlar ele, ou que eu estava falando as coisas pra mostrar que eu era mais que ele, que eu era melhor. Então, tudo que eu falava, ele recebia de uma maneira negativa. Ele se ofendia com aquilo, e alimentava aquela raiva dentro dele. Mas eu não estava sabendo de nada. E eu falava normal, eu não falava com essa intenção, mas ele recebia desse jeito. Então, mas aí eu só fui saber disso muito tempo depois, espremendo assim, mais de 6 meses depois, muito mais. Tanto que depois eu parei de falar. Eu parei de falar com ele, eu tentava, eu vivi... Gente, a gente se transforma, né? A gente se transforma, tu começa a viver pisando em ovos. Mas quando eu falava com ele, às vezes eu falava assim, olha, beleza, se tu quer isso pra ti, tudo bem. Sim, porque daí ele começou a dizer que eu queria controlar a vida dele, que eu dizia tudo como é que tinha que ser, que tinha tudo que ser do meu jeito. E, no entanto, claro, ele estava fazendo tudo errado. Todo mundo estava falando a mesma coisa que eu. Que ele precisava fazer um tratamento, que ele não podia fumar. E ao mesmo tempo que ele falava isso que eu queria controlar, essa insegurança... Ele tinha uma insegurança muito grande também. E o que faz a insegurança? Quando a pessoa é muito insegura, ela passa a ser arrogante, né? Ela quer mostrar força, que ela não é menos. Mas, claro, isso tudo é dentro da cabeça da pessoa. Quem está de fora... Então, muitas vezes ele era extremamente arrogante comigo, de dizer, tipo assim, ai, tu não vai me controlar minha vida, eu vou fumar, eu fumo porque eu quero. Ou às vezes quando ele ficava um tempo sem fumar e fumava e ficava louco, eu falava, por que tu fumou? Ah, porque eu quis. Ah, toma um remédio, não sei o que, não quero. Então, é tipo uma criança. E isso tudo, ele fazendo todas essas coisas, e às vezes quando ele tava no surto ele me ofendia, falava horrores de coisa, mas horrores. E tudo isso ele dentro da minha casa. E eu bancando, e me fudendo. Então, assim, e ao mesmo tempo ele não tinha pra onde ir, eu tinha muita pena porque eu conseguia enxergar ele dentro dele. Então, tudo isso que ele fazia me afetava.
tá? Eu ficava com raiva, eu ficava com dor, eu chorava, eu achava muito injusto tudo aquilo, eu ficava desesperada, um monte de sentimento ruim, até eu começar a fazer isso que eu tô falando pra vocês fazerem. Aí, são tantos assuntos, minha gente, eu sempre falo isso, né? Aí o que acontece? Aí teve um dia que eu já meditava, e já limpava, e já fazia esse processo de limpeza emocional, e teve um dia que caiu a raio de luz na minha cabeça que eu me liguei do que eu podia fazer, que é isso que eu falo, limpar os sentimentos que a situação te causa e imaginar o contrário. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a limpar. E comecei a tentar não reagir à situação. Porque eu entendi, falando do foco e da intenção, que eu já falei e que eu vou sempre falar, que quanto mais foco eu desse para aquela situação, mais eu estaria fortalecendo. E é isso que eu comecei a fazer. E eu me policiava o tempo inteiro. Claro que é muito difícil não dar foco para uma situação que está acontecendo. Né? Pode ser transtorno mental, pode ser qualquer doença, pode ser estar convivendo com alguém que está usando droga, que tá se perdendo na jogada usando drogas, que está com problema, que está com depressão, que está paranoia, pode ser qualquer coisa, qualquer situação dessas, para quem está convivendo com uma pessoa assim, qualquer situação dessas, cara, ela vai te matando aos poucos, ela mata, eu acho que eu não sei, é muito difícil dizer quem é que se acaba primeiro, se é a pessoa que está com problema ou quem está morando junto, mas eu comecei a fazer isso. E aí o que começou a acontecer, que essa é o lance do vídeo. Tudo que ele falava que eu era, ele falava isso, que eu queria que tivesse, que as coisas tinham que ser do meu jeito, que eu queria controlar a vida dele. E, no entanto, a minha incomodação era justamente o contrário. Porque eu nunca fui de... Eu não fico pentelhando a vida do cara. Os caras até sempre me acham meio fria. Cara, eu não pego o celular pra olhar coisa. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho paciência e eu não tenho tempo na minha vida pra estar cuidando da vida do outro. Então eu não posso estar com um homem que me exige que eu seja mãe. Ou uma pessoa que está fazendo tudo errado que eu tenho que estar ali controlando. Eu não gosto disso. Eu não sirvo para isso. Nem para tomar conta da comida, da roupa. Eu posso fazer sim. Só que eu não tenho tempo para administrar a minha vida e a vida inteira de uma pessoa. E eu sei que muita gente faz isso, né? Muitas mulheres, mesmo sem querer fazer isso, acabam tendo que fazer, porque os homens, eles são educados dessa maneira. Mas aí, eu quero fazer vídeo curto, mas não consigo. Aí, ele falava isso e eu pensava assim, cara, não, é justamente o contrário. Eu tô te falando isso, é justamente porque eu não quero ficar nessa situação. Eu não quero ficar nessa situação. Sim, daí isso que eu ia falar antes, quando eu falava isso pra ele, eu não quero isso pra mim. Se tu quer, beleza. Eu não quero controlar a tua vida, eu não quero nada. Se tu quer isso pra ti, então pega tuas coisas e vai embora. Eu falei várias vezes isso nas nossas conversas, algumas vezes, sempre não mandando embora brigando, mas falando assim, cara, eu não quero isso pra mim. Se tu quer isso pra ti, beleza, a vida é tua, tu tem todo o direito de querer isso pra ti. Só que sai da minha casa, pega tuas coisas e vai embora. Só que quando eu falava ele não conseguia entender o que ele estava me trazendo de ruim. Na cabeça dele não existia. Na cabeça dele, ele era vítima. Na cabeça dele, ele estava sendo traído por todo mundo. Então, e ele era muito fechado. E o fato dele ter mal ou bem se aberto comigo e o fato dele ter vindo para minha casa, na cabeça dele, ele estava me dando um voto de confiança. Ele estava se abrindo para mim. E quando eu dizia que eu não queria mais aquela situação e que se ele quisesse era para ele pegar as coisas dele e ir embora, o que ele sentia? Um mega sentimento de rejeição, um mega sentimento de abandono.
E como é que ele reagia ao mega sentimento de rejeição e abandono? Com agressividade, porque aquilo feria tanto ele. Ele sentia tanta dor de pensar, cara, de novo, eu confiei em alguém e essa pessoa tá me fazendo mal. Essa pessoa ou tá me violando ou tá me abandonando. E aí ele entrava num buraco, ou ele ficava um buracado quieto, agressivo quieto, ou ele ficava agressivo verbalmente, assim, e no jeito, né? Bom, todas as vezes que eu falei coisas demais, assim, que eu falava as coisas, depois eu me ligava do que aquilo representava para ele e eu chorava muito de pena. Então, assim, eu não sei o que fez, eu não sei que sentimento é esse de amor que eu tenho por ele, que é um amor que ultrapassa esse amor de relacionamento, porque eu não tenho, hoje a gente não tá junto, né? Assim, como relacionamento. Eu já tô morando sozinha, mas a gente se fala todos os dias, eu adoro ele. Quero que ele. Eu continuo fazendo mentalmente o que eu. Todo dia eu intenciono amor, luz e cura para ele. Mas esse sentimento de querer bem ele, de talvez de enxergar quem ele é e ver que ele estava muito perdido, fez eu naquele momento enxergar mais ele do que eu priorizar o bem-estar dele em prol do meu. E isso é uma coisa, e isso junto com a outra coisa que disso dele falar que eu tentava controlar, quando eu comecei a tentar não reagir a ele, quanto menos eu interajo com a situação negativa, menos eu fortaleço. Ah, tá acontecendo uma coisa negativa, é real. Quanto mais eu interajo, quanto mais eu troco energia, sentimento com aquela situação negativa, mais eu fortaleço ela e mais eu perpetuo. Então, quando eu comecei a tentar não reagir, limpar em mim o sentimento, eu tô morrendo, ele me fez uma coisa absurda. O que eu quero deixar claro aqui é que eu não tô dizendo que a pessoa tá fazendo as coisas certas, porque eu tenho um pouco de receio de ser mal interpretada. E quando eu digo para limpar o sentimento ruim e quando eu digo que a gente tem metade de responsabilidade, em hipótese alguma, eu tô dizendo que a pessoa tá fazendo, o que a pessoa tá fazendo não é errado. Mas o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a limpar e tentar não reagir, eu comecei a enxergar todo o meu lado de participação naquilo. Que essa coisa de querer que seja tudo como eu quero e controle. Não sou eu. Essa pessoa não sou eu. Mas ele me tornou essa pessoa. Eu passei a ser isso. Ele fazia dentro de casa, era tudo tão fora de controle, fora de casa, era tudo tão errado. E ele obrigava eu ter. Claro, uma pessoa com transtorno mental, ele pega o foco todo para a pessoa pega o foco todo para ela. Uma pessoa que está com vício em droga dentro de casa, fica todo mundo sempre ali prestando atenção no próximo passo, sabe? Fica todo mundo naquela. É normal? E eu, como era sozinha com ele, claro, é isso que ele me fez. Eu saí totalmente da minha vida para ter um olhar para ele. Ele me obrigou a fazer isso. E eu não queria isso. E ao mesmo tempo que ele me obrigou a fazer isso, ele me culpava por isso. E o que eu percebi? Que quem era assim, quando eu era criança e até um certo tempo, foi minha mãe. Minha mãe era assim com a gente. E só que, ao contrário do que eu estava vivendo com ele, a gente não fazia nada de errado. Quer dizer, a gente não fazia nada de errado. A gente era um amor, todo mundo era um amor. Mas para minha mãe, a minha mãe era muito exigente, era muito perfeccionista e ela achava que o jeito dela viver era o certo. E que a gente tinha que fazer as coisas exatamente do jeito que ela queria, na hora que ela queria. Então, eu cresci nesse ambiente e tudo que a gente fazia nunca estava bom. Então era sempre crítica, crítica, crítica. E o que ele me falava? Tu só me critica. Só que ao contrário do que eu vivi com a minha mãe, que ela não tinha razão de ser assim, eu estava tendo razão de ser assim. E para vocês verem como o que fica gravado dentro da gente, isso da minha mãe era uma coisa que eu chorava, me fazia ser uma criança e depois adolescente infeliz. Eu era infeliz, porque eu não podia fazer as coisas que eu gostava, eu tinha que fazer o que era importante para ela.
E isso, enfim, e aí isso era bem uma proporção bem grande. Então, esse registro, essa coisa, isso que me fazia tão mal, o fato de me fazer, tudo que causa muita emoção na gente fica gravado. Então, o que eu vejo hoje? Que a pessoa que eu quero ser, que eu sou de verdade, e o que eu quero atingir na minha vida, eu não conseguiria tendo essa coisa negativa dentro de mim, inconsciente, invisível, vibrando. Eu jamais conseguiria ser o que eu quero ser com aquilo. Então, o que o universo me deu? Ele me deu uma oportunidade, ele me deu uma situação que eu tornei real uma coisa, eu trouxe para a realidade, essa situação trouxe para a realidade uma coisa que era uma onda vibracional invisível que estava dentro de mim. E a partir do momento que trouxe para a realidade que eu me tornei aquela pessoa que eu não queria ser, eu pude limpar aquilo dentro de mim. Então, quando eu comecei a limpar, eu limpava o que a situação dele me trazia. Mas conforme eu fui fazendo o processo de limpeza emocional, eu comecei a enxergar da onde vinha, qual era a raiz daquele sentimento. Não era da situação dele. Esse sentimento de eu ser uma pessoa que ele reclamava, que eu só controlava, que eu queria que fosse tudo do meu jeito, que eu só criticava ele, que ele se sentia observado o tempo todo por mim, e era assim por causa dele, eu fui ver que aquilo tinha origem lá na minha infância. E quando eu fiz limpeza emocional para isso relacionado à minha mãe, quando eu limpei essa memória dentro de mim, ele começou a parar de fazer coisa errada. Cara, isso é tão minha gente, isso é a verdadeira liberdade. A gente tá tudo dentro da gente. A gente tá conectando o tempo todo com situações que existem dentro da gente e a gente fica culpando o que tá de fora. E no entanto, quando a gente olha para dentro e limpa o que tá dentro da gente, a situação muda. Se essa pessoa tá na tua vida, que eu já falei isso, se é um filho, se é uma filha, se tá junto no relacionamento, se você limpar dentro de ti o que aquela situação te causa, você vai fazer com que a pessoa mude, sem a pessoa fazer nada. É só você, você tem esse poder, foi isso que eu fiz. E isso é uma coisa, controle, tá? Acabou. A partir do momento que eu limpei essa memória negativa da minha mãe, automaticamente a situação, ela foi me desobrigando a ser desse jeito, porque ele começou a acertar mais do que errar. Ele começou a ter insight sobre o que estava acontecendo com ele. Ele começou a se ligar das coisas. E isso é uma coisa. Eu vou deixar para falar o outro no outro vídeo. Beijo. Eu espero do fundo do coração que vocês entendam isso e que vocês comecem a fazer. Se vocês estão vivendo uma situação sendo oprimidos por outra pessoa e não aguentam mais, estão perdendo a vida e não veem saída, façam isso que vocês vão mudar o outro sem que ele faça nada. Beijo!